hoje nós iremos dar continuidade à lição 4 da nossa revista, tá bom? Lição de número 4, para aqueles que estão com a revistinha aí. Tanto faz, fica à vontade. A lição de número 4, e eu queria voltar, começarmos lendo o nosso texto base aqui em Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, então. Gálatas, capítulo 5. Nós iremos ler os versos 13 a 18. E depois o verso 26. Muito bem, Gálatas, capítulo 5. Quantos não estavam aqui há 15 dias, quando nós iniciamos essa lição aqui? Quantos não estavam? Levanta a mão assim para eu ver. Quem não estava? Não estava? Não estava? Tá, muito bem, a maioria estava, né? Muito bem, eu vou dar uma recapitulada aqui e a gente segue. Mas antes disso, vamos ler Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 18 e depois também o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Agora vamos ao verso 26, que diz: Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, nos ajude nesse tempo de aula aqui, que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor e que sejamos instruídos pelo Senhor mesmo diante desse tema tão importante, Deus. Rogamos essas bênçãos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a lição 4 da nossa revista, a nossa revista que tem com base aí a Andai no Espírito, tem com base justamente o texto de Gálatas, está trabalhando as obras da carne, e depois vai trabalhar o fruto do Espírito. Então a gente ainda está nas obras da carne, e a ideia é que cada uma dessas obras aí a gente tem trabalhado em uma lição, Em uma lição temos trabalhado cada uma das obras da carne. Porém, hoje nós chegamos então à inimizade, A inimizade está presente aí no verso 20 do texto de Gálatas capítulo 5, mantenha sua Bíblia aberta, porque ele começa dizendo assim: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias ou coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já vos preveni, que não herdarão o reino do céu quem tais coisas praticam. Então, as obras da carne aqui, elas se dividem em blocos, irmãos. O salmista não está citando aleatoriamente estes pecados. Certamente, Paulo escolhe estes pecados especificamente. Por quê? Eu já comentei isso com os irmãos. Quero ver se os irmãos gravaram. Se não gravaram, digam aí o que é que vocês acham.
Paulo poderia citar vários outros pecados, concordam? Poderia citar vários outros. Por que Paulo escolhe estes pecados especificamente? Essa escolha é aleatória, vocês acham? Ou ela é pensada? O que é que vocês acham? Ela é pensada. E por que Paulo escolhe especificamente estas obras da carne para citar? O que é que vocês acham? Por quê? Ninguém sugere não, nada aí? Olha só. Por que Paulo cita especificamente estes pecados aqui, essas obras da carne? Já foi falado que é porque são pecados frequentes, né, da humanidade, né, pecados costumeiros, né? Mas não apenas isso. Lembre-se que Paulo inicialmente não estava pensando na igreja presbiteriana da carta. Ele não estava pensando na igreja evangélica, nem na igreja presbiteriana. Ele estava pensando em quem? Ele estava pensando nos Gálatas, né? Nos irmãos que recebem essa carta, né? Não só nos Gálatas, porque Gálatas e Efésios, apesar de serem cartas específicas, né, para uma cidade, né, a Galácia e Éfeso, aos cristãos que moravam ali, aos cristãos que residiam ali, são cartas que depois se tornam meio que cartas universais, cartas que passeiam ali pela Ásia, por todos os cristãos que ali estavam. Então a ideia de Paulo é tratar de pecados que estavam acontecendo, ou que estavam acontecendo dentro da igreja, ou que a igreja estava sendo tentada a fazer, a praticar, né? Ou que a igreja, de modo geral, está sujeita também, certo? Então pense nisso. Então, por isso que a gente entende que também esses pecados, eles são aplicáveis e reflexíveis para nós hoje, né? Nós também devemos olhar para isso, né, como igreja do Senhor, porque isso também é o que nos afeta, né? Concordando com os irmãos, né, que disseram que estes pecados não foram postos aí, né? Essas obras da carne não foram postas aí de modo aleatório. É tanto que é pensado que ela está dividida em blocos. Eu comentei isso aqui com os irmãos há 15 dias. Percebam os blocos aí. Então Paulo fala: olha, vocês são guiados pelo Espírito, então não andem, né, segundo as obras da carne. E quais são as obras da carne? Aí ele começa a falar feitiçaria, que vocês viram, foi até o irmão Rony que ministrou aqui sobre feitiçaria, né? Depois, irmãos, vejam só que interessante. Paulo vai falar agora dos pecados. Ele começou falando dos pecados que você peca contra você mesmo, os pecados que você peca contra Deus, e agora são os pecados que você peca contra o próximo. E diretamente também falando contra o próprio Deus. Porque quando você quebra uma tábua da lei, naturalmente você quebra outra, né? E percebam a quantidade agora de pecados relacionados à nossa interação uns com os outros. Ainda aí no verso 20, né? Agora ele muda o bloco, né? Saindo de idolatria e feitiçaria, pecados para com Deus, e vai falar dos pecados que cometemos uns com os outros: inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Das obras da carne, a maioria dos pecados relacionados ali, 8 deles, está falando da sua relação com o próximo. O que é isso, irmãos? Há aqui uma preocupação intencional da parte do autor, de Paulo, do modo como nós estamos nos relacionando uns com os outros, lidando uns com os outros. O contexto que nós lemos aponta para isso, né, e mostra isso. Qual é o contexto? É Paulo dizendo: pelo amor de Deus, irmãos, não se mordam nem se devorem. Vocês vão se destruir fazendo isso. Então, é por isso que as obras da carne que ele vai citar, apesar de terem pecados sexuais, pecados de idolatria, não é? Depois aqui vocês vão ter pecados também cometidos para consigo mesmo e para com o próprio Deus, né? Que são as bebedices e glutonarias. Boa parte
das obras da carne, grave isso, viu? Grave isso porque... lembram que eu comentei há 15 dias que nem sempre o modo como nós julgamos e olhamos para o pecado é o modo como as Escrituras olham para o pecado, né? Admitamos, irmãos, quem de nós olha da mesma forma para o indivíduo que comete pecados sexuais e para o indivíduo que comete pecados com a língua? A gente não olha da mesma forma. A nossa misericórdia, a nossa compaixão é muito maior com o fofoqueiro do que com o adúltero. E eu não estou dizendo que um pecado não é pior que o outro. Existem gradações de pecados. Eu ainda vou estudar isso aqui com os irmãos. Mas o que eu já adianto aos irmãos é, sim, existe pecado, pecadinho e pecadão, né? Diferente da musiquinha que talvez você ouviu lá na infância, né? Que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Sim, existem pecados que são mais danosos diante de Deus do que outros. Quando Jesus disse... olha, se você olhar com olhar impuro para a mulher que passa, você já adulterou no seu coração, ele não estava colocando em pé de igualdade, tanto faz o adúltero no coração e o adúltero de fato. Não, não é isso. Adulterar, cometer o adultério de fato, é muito pior do que cometer o adultério no coração. É muito pior, é um pecado pior. Mas o que ele estava querendo dizer é, também é pecado adulterar no seu coração. E a ideia é o seguinte, né? O fato de dizer que existem pecados maiores que outros, né? Ou mais intensos que outros, ou mais ofensivos a Deus do que outros, isso não quer dizer que você possa dizer assim, então eu vou pecar nesse pecado aqui que é menor. Não, não pensa assim não, porque a Bíblia também deixa claro que todo pecado é passivo de morte e condenação. Então não importa se você roubar 1 centavo ou 1 milhão. Ambos são pecados. Mas não dá para dizer que roubar 1 milhão é a mesma coisa que roubar 1 centavo. Que é um engano, né, popular da comunidade popular evangélica, né? Colocar em mesmo pé de igualdade. Não, tanto faz. Tanto faz roubar uma caneta ou roubar um banco. Não, irmãos, não é a mesma coisa. Roubar um banco é muito pior, o pecado é maior. Tem outros pecados envolvidos. Agora, o ponto é, se não houver arrependimento, o que roubou a caneta e o que roubou o banco vai para o inferno. Se Jesus não decidir salvar, converter o coração, por quê? Porque pecado é pecado, ok? Então, mas por que eu disse tudo isso aqui? Porque eu tenho a impressão aqui comigo, que sempre que a gente fala de obras da carne, olhando para o texto de Gálatas, a gente só lembra de prostituição e fornicação e pecados sexuais. Quando, os irmãos estão vendo aqui, que boa parte das obras da carne, Paulo foca nas questões relacionais. O contexto direto aponta para isso, né? Quando Paulo diz, verso 13, acompanha comigo no sobre, porque vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aí ele começa a falar da carnalidade. A carnalidade aqui é sinal do velho homem, né? Por isso ele diz, sede antes servos uns dos outros. Percebe? Paulo já começou a falar das relações interpessoais. Aí você acha que só tem problema relacional na igreja hoje, é? Aí a gente acha que só existe problema, só existe confusão, falsidade, não é? Maledicência, fofoca, divisão. A gente acha que só acontece hoje, né? Paulo está gastando tempo aqui, irmãos, com os Gálatas, dizendo, olha, não deem lugar à carne. Só que Paulo não está falando ainda Paulo não está falando de carne, a não ser de problemas interpessoais, problemas relacionais, né? Segunda tábua da lei, né? Mandatos que se referem às nossas relações uns com os outros. Então ele diz, não dê lugar à carne, em que sentido? Sejam uns para com os outros servos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, tem gente que talvez esteja se achando Senhor. Ninguém é Senhor na igreja de Cristo. Ninguém é Senhor no rebanho de Deus. Ninguém é Senhor diante do povo de Deus. Todos são servos. Servos, biblicamente, também pode ser chamado de escravo. Servo é a ideia de serviçal. Sabe quem era o servo? Lembra de Jesus? Por que é tão humilhante? E
E por que é uma demonstração de humildade tão grande, Jesus ir lavar os pés dos discípulos? Primeiro pela ação em si, né? Segundo que, se você fosse um judeu nesse período aí, e tivesse uma condição financeira boa, você teria servos em casa. E um deles era responsável por lavar os pés das visitas, quando chegava lá. Porque você sabe que, nesse período, por mais abaixado que fosse, no máximo você tinha um cavalo ou um jeguezinho, né? Mas em ruas empoeiradas, né? E com calçados que deixavam boa parte dos pés expostos, né? Depois de uma boa caminhada, estavam as pernas, as canelas todas empoeiradas, né? Então havia um servo, olha só que chique. Se você tivesse uma graninha, você tinha um servo em casa. Você tinha uma pessoa em casa, né? Que ia lavar os pés do seu visitante. Ele deixava a sandália lá e adentrava a casa com os pés limpinhos, né? E quem fazia isso era um servo, um escravo. É isso que a Bíblia diz que eu e você somos. Todos iguais, não importa quanto você ganhe, o dom que você tenha, o talento que você tenha, quanto tempo você tem de igreja, a tradição que você tem, quantas gerações se passou, você é servo, você, eu e todos os demais. E isso se inclui, foi assim inclusive como se colocou grandes homens de Deus, como Paulo, que disse que ele não era só um servo, mas ele era um servo inútil. Misericórdia, se Paulo se acha servo inútil, imagine eu sou o quê? Não é? Grandes homens de Deus ao longo da história sempre se colocaram assim. Então é isso que Paulo começa aqui, né? Tudo isso, irmãos, está relacionado ao nosso tema lá da inimizade, tá? Por quê? Porque um dos grandes, deixa eu me aplicar aqui, porque um dos grandes fatores que causa inimizade nas relações e na igreja é quando o crente esquece que ele é servo. Ou quando ele acha que ele é até servo, mas ele é um servo melhor do que o outro lá. É aí que começam as intrigas, as confusões, as divisões, as dissensões. Olha só, nós somos servos, mas esse grupo nosso aqui é um grupo de servos melhores. Nós somos a elite dos servos. Então é por isso que Paulo começa dizendo, olha, na verdade sejam, verso 13, sejam servos, antes sejam servos uns dos outros, pelo amor. Pelo amor. Porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está aqui repetindo, né, o resumo da lei diante do questionamento que os miseráveis dos escribas e fariseus importunavam Jesus, não dando-lhe um minuto de paz, né? E num dado momento chegaram e disseram, mas diga aí, você que sabe tudo, disse ser o Filho de Deus, diga aí qual é o resumo da lei, não é? E não pense que era uma resposta fácil não, irmãos, porque quando os judeus perguntaram a Jesus qual era o resumo da lei, eles estavam se referindo não apenas ao decálogo, vocês sabem disso, né? Não apenas aos 10 mandamentos, mas eles estavam se referindo a toda a lei de Moisés, chamada lei de Moisés, que é sempre bom lembrar que é a lei do próprio Deus, é a lei que o próprio Deus deu a Moisés, o que inclui todas as leis de festas, as leis dietéticas, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais. Tudo isso não foi invenção do judeu, né? O judeu inventou o outro livro lá com dezenas, centenas de outras leis, né? Então o que eles estavam perguntando era isso, né? Em que se resume a lei, né? E a resposta de Cristo é magistral, né? Porque ele olha especificamente para os 10 mandamentos, não para as leis de Moisés, para os 10 mandamentos, lei moral, e resume em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, toda força, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Por que Paulo não cita o primeiro resumo da primeira tábua da lei aqui? Porque aqui o foco é relações interpessoais. O foco de Paulo aqui aos Gálatas é a relação uns com os outros, a relação entre irmãos, a relação como o corpo de Cristo. Então, ele diz, sejam servos uns dos outros, tudo isso em amor, porque tudo se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí olha a realidade dos Gálatas, porque isso aqui não é uma indireta não, é uma direta. Se porém, vós vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
Aí a igreja, com o tempo, vai se tornando fraca, debilitada, decresce, as pessoas saem, ninguém quer estar ali, e a igreja fica a ponto de fechar as portas. Aí põe a culpa em quem? No pastor, misericórdia, no pastor não. Põe a culpa no pastor não. Aí geralmente, né, os mais espirituais dizem que a culpa é de Satanás, né? Aí alguém já diz, coitado de Satanás, rapaz, leva até culpa que não teve culpa ele, né? Olha só, Paulo está dizendo aqui, irmão, você está percebendo o alerta que Paulo está trazendo aqui? Paulo está dizendo, irmãos, olha só, vocês podem acabar com a igreja. Agora, quando a gente fala em acabar com a igreja, é bom salientar que a única igreja que pode ser acabada, que pode ser terminada, a única porta da igreja que pode ser fechada é da igreja visível. Certo? Porque a teologia separou bem, né, para organizar na nossa cabeça aí, o que a gente chama da igreja visível e da igreja invisível. O que é a igreja visível? É essa aqui, que nós fizemos parte. É a placa na porta da igreja. É o hall de membros. São os irmãos que vêm no domingo cultuar. Isso é igreja visível. E o que é a igreja invisível? Toda igreja invisível, toda igreja visível faz parte da igreja invisível? Não. Porque a igreja invisível, eu gosto sempre de ilustrar assim para quem está se habituando com os conceitos, né? A igreja visível é o hall de membros de cada igreja. A igreja invisível é o hall de membros de Deus. É o hall de membros do céu. Aonde ninguém mais entra no hall e ninguém sai do hall também. Está lá o nome garantido. Aqueles que meu Pai me dá, estes vêm a mim e eu de modo algum os lançarei fora. Está fechado o hall. É esse aqui a igreja. Então, o que Paulo está dizendo então é que a igreja, mas e a igreja invisível? A igreja invisível pode acabar? Não. A igreja invisível é abalada? Não, de forma alguma. A igreja invisível fecha as portas? Não. A igreja invisível perde? Não. Mas a igreja visível, sim. O reverendo Hernandes, expondo aqueles textos lá das igrejas da Ásia, né? As igrejas do Apocalipse, né? Ele lembra que, muito boa a sacada dele, dizendo que todas as cartas, né, das igrejas da Ásia terminam dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz assim: olha só, sabe o que acontece quando quando a igreja não ouve o que o Espírito diz às igrejas? A igreja fecha. E ele lembra, quais dessas igrejas da Ásia existem hoje? Nenhuma. Todas elas sucumbiram, fecharam suas portas. As portas da igreja podem fechar, irmãos, porque o trabalho não dá certo, porque não avança, porque Deus não pôs a sua mão ali, por conta de problemas, dificuldades, perseguição. Sim, irmãos, a perseguição pode fechar as portas da igreja visível, certo? A igreja pode se dispersar, mas a igreja invisível não. Mas o que Paulo está trazendo então esse alerta aqui, no verso 15, né? É justamente sobre essa igreja visível, quando ele diz: olha, tenham cuidado, porque se mordendo e se devorando, vede para que não sejais mutuamente destruídos. Destruídos. É isso que deve se passar na nossa cabeça, irmãos, diante do modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Uma igreja que tem como característica a divisão, a intriga, a fofoca, as divisões, as dissensões, isso é responsabilidade de cada um que ali está. Isso não é um mal que reside nas quatro paredes ou na denominação, mas é uma característica que foi sendo desenvolvida diante da irresponsabilidade espiritual de cada um dos seus envolvidos, da falta de sabedoria de lidar com isso, da incapacidade de, diante do problema, resolver o problema. Nós veremos aqui que uma das divisões aí do nosso texto, né, lá no ponto 3, essas atitudes, está aí na sua revista, carnais, precisam de um tratamento urgente, né, precisam de um tratamento urgente. Então Paulo vai falar acerca das
daquilo que tem causado, tem trazido divisão, e a inimizade é uma delas, né? Nós vimos aqui também rapidamente, né, o significado de cada uma das características aí que aparecem nas obras da carne, no verso 28, no verso 21, né? Ligadas a pecados que cometemos uns com os outros. Eu trouxe mais ou menos aqui o significado, né? A inimizade aponta para a ideia da hostilidade, do ódio profundo, da oposição contínua. A porfia tem a ver com contendas e disputas dentro das igrejas. As dissensões, né, tem a ver com a divisão, com a separação por meio de discórdia. As facções, né, tem a ver com partidos, grupos distintos, né, dentro da igreja. E eu comentei aqui, né, também que é natural que hajam grupos na igreja e que hajam agrupamentos de pessoas, né, com base em interesses, com base na idade, com base, né, no contexto, né, e que isso em si não tem problema nenhum. O problema é quando começam a haver disputas entre esses grupos, um achar que é melhor que o outro, um se opor ao outro, né? Então, não é nesse sentido. Quando acontece desse modo, de fato, né, são o que Paulo chama de facções, né? Então, falamos também um pouco, gastamos um tempo aqui falando sobre um outro problema, né, que também acontece muito dentro da igreja, acontecia lá na Galácia, acontece nos nossos dias, que são os ciúmes, né, e a inveja, né, ciúmes e inveja aqui, colocando quase como que sinônimos, né, e também nós temos, por fim, aqui a ira, as discórdias, a ira e as discórdias, né, a ira aqui como um sinônimo dessa explosão de raiva, de fúria, né, descontrolada, né, deixando se embriagar, né, pelo sentimento do momento, né, e eu gosto bastante dessa expressão que é do próprio Paulo, né, quando a Escritura diz: não vos embriagueis com vinho, nem com nenhuma bebida alcoólica, mas enchei-vos do Espírito, né? A ideia de ser cheio do Espírito ali é de ser guiado pelo Espírito. Mas nós também podemos ser embriagados por nossos sentimentos. E o que é que eu quero dizer com isso, usando essa expressão? Que o indivíduo, quando ele está embriagado, entorpecido, né, pelo álcool ou por uma outra droga qualquer, né, ele meio que não tem controle sobre as suas ações, sobre os seus atos, não é? Perceba que, diferente de como diz o mundo, e essa nossa justiça extremamente psicologizada, no termo ruim da palavra, não é? Porque você sabe, permita-me abrir a expressão, permita-me o parênteses aqui, né? Porque a primeira atitude de todo bom advogado nesse país, diante de um crime que um criminoso, um vagabundo cometa, é olhar se ele em algum momento já teve depressão ou tomou algum remédio controlado. É a primeira estratégia. Sabe quem fez isso agora recentemente? Fernando Collor. Porque todo mundo está bom. Todo mundo está bom e maravilhoso, pode fazer tudo, até ser preso. Na hora de ser preso, é doente, toma remédio, não pode ser preso, tem que ficar em casa, né? Apareceu um monte de doença no colo aí, que ele não pode ser preso não, tem que ficar em casa. Mas entorpecido então pelos nossos sentimentos, muitas vezes nós agimos por impulso. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque assim é com a ira, né? Quem aqui já não se arrependeu de ter tomado uma atitude em meio à ira? Não é? Em meio à ira. E alguns irmãos são beneficiados com isso, né? Com características emocionais, temperamentais, digamos assim, que é uma bênção, né? Gente que você vê ela levantando a voz, misericórdia, tem que muita coisa acontecer, né? Já tem outros que se denominam e se intitulam, tem um pavio mais curto, né? E a coisa às vezes é mais difícil, né? Mas ainda assim, né? Ainda este, né, precisa ser controlado, ser guiado pelo Espírito, né? Complementando, né, aquilo que nós falamos aqui no sermão, né? A ideia aqui das obras da carne e do fruto do Espírito é justamente esse contraste, irmãos. É justamente esse contraste na vida do crente que não se deixa guiar pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus impulsos, mas ele é guiado
controlado pelo Espírito, sobretudo por aquela capacidade que nós iremos estudar mais à frente, que é fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? A temperança. Ou seja, em Cristo nós temos a capacidade, porque nós não somos mais escravos do pecado, apesar de continuarmos pecadores, como também os ímpios, não somos mais escravos do pecado, porque agora nós recebemos a capacidade, a qual o ímpio não tem, de dizer não ao pecado, de resistir à tentação. Por mais que queiramos fazer, nós tomamos a decisão de dizer não, de resistir, né? Só que geralmente, né, isso tem sido muito pouco falado e tem sido motivo de estudo meu e de muita ênfase nisso, talvez vocês já tenham percebido, é de como muitas vezes nós não paramos para perceber os pecados que nós cometemos e nos escondemos atrás dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não, é porque eu sou assim, esse é meu jeito, a minha característica, é o meu temperamento. É o meu temperamento, né? E aí é uma forma, né, que muitas vezes nós encontramos para justificar os nossos pecados, né? Justificar nossos erros, não é? Então, por exemplo, isso é muito comum. Quer ver uma coisa que é muito comum, irmãos? Isso acontece muito, Brasil afora. Eu já vi esse tipo de gente em várias igrejas, e isso acontece muito. Acontece muito com um indivíduo que se gaba de ter como característica ser uma pessoa verdadeira. Não, fulano de tal é uma pessoa verdadeira, não é? Só que a pessoa verdadeira, por sua vez, por exemplo, ela se vê no direito de, na desculpa de falar a verdade, ser grossa, ser ignorante, ser mal educada, não falar a verdade em amor, humilhar as pessoas, e ainda dizer assim, olha, mas pelo menos eu falo na cara. Já ouviram essa frase assim? Pelo menos eu falo na cara. Rapaz, abre a Bíblia aí e me mostra esse negócio, porque eu não vejo. Aliás, eu vejo Mateus 18 dizendo que se você quiser falar a verdade em alguém, você tem que chamar ela onde? Na frente de todo mundo, né? Você pega o microfone e diz assim, ó, eu sou uma pessoa verdadeira, quero desabafar aqui sobre Karina. Tem um negócio para falar com você, Karina. Não, a Bíblia diz que eu tenho que fazer como? Só eu e ela. Chama ela em particular, eu vou lá e falo. E falo como? Chegando lá, já que está só eu e ela, eu solto os cachorros, falo o que eu quero, falo no tom que eu quero, com as palavras que eu quero, do jeito que eu quero. É assim? Não, é falar a verdade em amor. É falar a verdade em amor. Tudo isso é possível por quê? Porque você resiste a todas as obras da carne que tenta o seu coração para estar mordendo e devorando uns aos outros. Você controla a sua ira, controla o seu destempero, controla os seus sentimentos, suas emoções, procura a pessoa e fala em amor. Em amor. Em amor tem a ver com o tom de voz que nós usamos, tem a ver com as palavras que escolhemos para com a pessoa, e tem a ver com o objetivo final, né? Porque o objetivo final, segundo inclusive Mateus 18, é ganhar esse alguém, né? O texto de Jesus diz, olha, se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão, não é? E não é ganhar pelo convencimento, ganhar pela força, é ganhar para Cristo, é ganhar para convencê-lo do seu erro, para demovê-lo do seu pecado, da sua falha, né? Então o objetivo geral é esse. E tudo isso, só que tudo isso, irmãos, tem a ver com esse controle que Paulo apresenta aqui, através das muitas obras da carne, né? Dentre elas a ira, a discórdia e a inimizade, né? A inimizade. Então, a gente viu aí já nisso, tá? Saibam que eu estou passeando aí pela nossa revista, tá? Apesar de nem sempre citá-la. O ponto 1 a gente já viu aí, quando o autor vai dizer que essas atitudes, a exemplo da inimizade, provocam muitos males à igreja, né? Ele vai mostrar aí no ponto 2 que essas atitudes carnais promovem a desagregação entre os povos de Deus, não é? Isso faz com que nós reflitamos nessa modo como nós nos relacionamos uns com os outros. E por fim, em terceiro e último lugar, a nossa revista vai tratar do tema dizendo: essas atitudes carnais precisam de um tratamento urgente. E aqui, irmãos, a ideia é o seguinte: nós somos tentados de modo diferente, de formas diferentes, não é? Com
pecados diferentes. Mas alguns deles são mais prejudiciais que outros, como eu disse no início, porque eles fazem mal não só a nós mesmos, mas ao outro, fazem mal ao próximo, podem fazer mal à comunidade. Infelizmente, existem pessoas que têm dificuldade e são passivas a cometer pecado, ou cometem alguns pecados rotineiramente, no que se refere ao controle da língua, não tendo cuidado de como falar com as pessoas, o jeito que fala, a forma que fala, o tom, as palavras que utiliza. Nós temos pessoas que são facciosas, que sem perceber, têm isso como característica de formar grupinhos, de se aproximar de modo exagerado e até doentio de uma amizade, inclusive gerando ciúmes e contendas, não deixando que ninguém mais se aproxime. E isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado. E como é que isso é tratado? Qual o objetivo de tudo isso aqui? Vocês sabem que eu também não escolhi aleatoriamente essa revista para a gente estudar, né? Ninguém escolhe assim, né? Os temas dos sermões, ninguém escolhe assim, né? A gente escolhe pensando nas dificuldades, nas debilidades e nas necessidades da igreja local. E isso é algo que precisa ser tratado dentro da nossa igreja. Como é que se trata isso, né? Uma vez que, concordando com o autor, né, que nem conhece a nossa igreja, está dizendo aqui, essas atitudes carnais precisam de um tratamento urgente. Como é que a gente trata isso, né? A gente trata isso aqui na escola dominical, com um bom tema falando sobre o assunto, não é? E a nossa oração é que Deus, de fato, incomode os corações, fale, convença pessoas de seus erros, de seus pecados. A gente trata nas pregações, nos sermões, mas isso também precisa ser tratado individualmente. Individualmente. Aí a pergunta é, quem é que deve fazer isso? Preste bem atenção antes de dizer que é o pastor. Porque tudo é o pastor. Quem é que deve tratar isso? É o pastor. E quem foi que disse? Não joga sobre mim a responsabilidade que é sua, não. Eu também tenho essa responsabilidade. Mas ela não é somente minha. Ela não é somente do pastor que aqui está, independente de quem seja ele. Ela não é somente dos presbíteros. É muito comum ouvir assim. E o conselho? Não vai fazer nada, não? E o conselho, o que é que fez em relação a isso? A pergunta é, e você, o que é que fez em relação a isso? E você, o que é que fez em relação a isso? Porque as pessoas difíceis que dão trabalho na igreja, que geram intrigas, que são fofoqueiras, ou que têm problemas, ou que não sei o que, elas são conhecidas. Muitas vezes são conhecidas de todos. E o pastor, o que é que está fazendo? E o conselho, o que é que está fazendo? Deixa eu lembrar uma coisa a você, com muito amor e carinho, em nome de Jesus. Deus vai cobrar de mim, vai cobrar do conselho, mas vai cobrar de você também. Que convive há anos com a pessoa e nunca confrontou o pecado dela. Nunca chegou para sentar e conversar, rapaz, deixa eu dizer uma coisa, eu amo muito você, mas rapaz, não faz isso aqui não, isso aqui é muito ruim, causa muito mal. Quando? Nós somos medrosos, irmãos. Somos medrosos, somos covardes nesse sentido. Por quê? Porque é mais fácil fazer de conta que nada está acontecendo, que aquilo não é um problema, e lançar a responsabilidade sobre o outro, e não sobre nós mesmos. Mas lembra, somos uma igreja, somos um corpo, somos um rebanho. E quem é que cuida das ovelhas? Além do pastor, as próprias ovelhas. O que é a defesa das ovelhas? As próprias ovelhas, o próprio rebanho. Eu já mencionei isso aqui, já ilustrei, né? Quem nunca fez esse exercício, faça esse exercício. E não tem nada místico nem sobrenatural não, mas dá uma olhada lá, põe assim, lobos caçando ovelhas. Põe no YouTube para você ver. Eu já vi. É muito interessante. Aí estão lá os lobos, uma matilha lá, né? 3, 4, 5 lobos correndo atrás de um rebanho. E é interessante porque às vezes eles estão muito perto do rebanho, mas não conseguem pegar nenhuma. Sabe por quê? Porque, não sei, por um mistério de Deus, se elas estiverem juntas, compactas, o lobo não consegue pegar uma. Sabe quando é que o lobo ganha? Quando a ovelha vacilona, ou debilitada, ou doente, sai do rebanho. Aí ela se torna um alvo fácil, eles focam lá, vão lá nela. Mas enquanto o rebanho estiver unido, próximo, né? Ele tem força, ele está firme. Então, ponto 3 da lição. Essas atitudes carnais precisam de um tratamento urgente. E quem é que trata isso? Sou eu e você.
Sou eu e você. É nesse sentido que Paulo diz no verso 13: sede uns para com os outros, servos uns dos outros. Servos, andai no Espírito. Não deixe-se possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então nós devemos cuidar uns dos outros, amparar uns aos outros, em suas debilidades, em suas lutas. Precisamos ser nós, irmãos, os agentes de união, de unidade, de restauração de relacionamentos. Isso é nossa responsabilidade. Não é fácil, tá? Não é fácil. Daqui a pouco eu vou falar já sobre essa ideia de fazer aquilo que é fácil. Eu conversava sobre isso, falei a frase, né, mencionando sobre outro assunto que conversávamos no conselho, né? De como nem sempre o fácil é o correto, né? E nem sempre como o correto é fácil de ser feito. Diga, Wallace. Diante desse assunto que está sendo explanado aí, como é difícil a gente praticar aquilo que Cristo falou em Mateus 10, 28, que Ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É duro isso, a gente tem que aprender cada dia, né? E esse serviço pode ser um serviço difícil, Wallace. Porque veja só, tem um serviço que é fácil, né? Olha, estou aqui à disposição, né? Olha, se precisar comigo, está aqui, vim ajudar, vim doar o meu dom, o meu talento. Estou aqui para varrer, para limpar, para cozinhar, para tocar, para ministrar. Isso é fácil. Isso é fácil. Mas existe um serviço que é difícil. Existe um serviço que é difícil. Que é, olha lá, fulano de tal, olha lá, agiu de modo errado. Quem vai lá falar com ele? Quem vai? Alguém precisa ir. Quem vai lá? E o pior é que ele está achando que está certo ainda lá, fazendo tal coisa. Alguém tem que ir lá falar com ele. Quem vai? Aí fica todo mundo esperando um pelo outro, igual os discípulos, que estavam lá a bacia com água e a toalha para lavar os pés. Aí ficaram tudo um esperando pelo outro, tudo um olhando para o outro. Quem vai? Quem vai? Quem não vai? Eu vou. Não, não vai. Aí Jesus foi lá e toma a atitude, né, de fazer o que precisava ser feito. Nem sempre, irmãos, na igreja nós nos encontraremos diante de situações fáceis de lidar. Muitas situações serão difíceis, serão constrangedoras. E é mais fácil, olha só, o pastor, o conselho, muitas vezes se vê diante dessas situações. Diante dessas situações. Muito obrigado. Falar em serviço, né? Muito obrigado, irmão. Muitas vezes, nós nos vemos diante de situações as quais, sabe o que é mais fácil a fazer? Sabe o que é? Por exemplo, está tendo um problema tal no ministério tal, ou no departamento tal, né? Os irmãos do conselho aí sabem disso. E a gente precisa resolver. Está todo mundo vendo o problema que está lá. Só que é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa, rapaz, é tão fácil fazer de conta que nada está acontecendo. Rapaz, vamos fazer de conta que nada está acontecendo, mexe com isso não, isso é um vespeiro, rapaz. Não é? Não, rapaz, misericórdia. É mais fácil ou não é? É mais fácil, a gente faz de conta que nada está acontecendo, deixa para lá, né? E ora, vamos orar. Irmãos, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Rapaz, como tem gente negligenciando a ação por trás da desculpa de oração. Não, vamos orar. A gente diz, vamos orar. Rapaz, está lá a bomba, o buraco está se abrindo, a cratera está chegando, vai cair muita gente dentro. Não, vamos orar. Não, irmão, vamos orar não, só. Vamos orar e vamos fazer encosto, vamos tapar o buraco, vamos tirar a gente de lá, vamos esvaziar o negócio, porque o negócio vai ficar feio, entendeu? Não é? Imagine vocês que está aqui uma rachadura gigante aqui, ó. E eles não estão vendo que esse negócio cair. Eu chego aqui e digo, irmãos, olha, está vendo aí, ó? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar que Deus há de fazer. Ah, Deus vai fazer. Mas através de mim e de você, entendeu? Então é fácil, irmãos, agir assim. É fácil, por quê? Porque fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo, nem sempre é fácil. Vai ser difícil. Às vezes fazer aquilo que é correto, fazer determinada abordagem, tratar determinados problemas, né? Diz o autor, isso precisa ser tratado e com urgência. Às vezes vai ser difícil, você tem que tocar em feridas, você tem que exortar pecados, você tem que confrontar pessoas, você vai ter que, sabe, e é difícil, não é fácil não, mas a ideia é o seguinte, né? É Paulo dizendo, se vocês,
né? Cadê? É Paulo dizendo: vede que não sejais mutuamente destruídos. Né? Então, aquilo que precisa ser corrigido, precisa ser feito, né? E não é algo fácil, né? Mas que não tenho dúvida alguma da responsabilidade da liderança nesse sentido, né? Mas todos nós, como igreja, devemos também partilhar dessa responsabilidade juntos, né? Diga, Rony. Estava olhando aqui como a gente vai, esse jeito pecaminoso que as pessoas têm de falar, o jeito de agir, o ódio, a inveja, e as pessoas sabem que é errado, mas não tem a consciência do quanto é errado, né? Sim. Isso fere diretamente o mandamento de não matarás. A gente tem o Catecismo de Wittenberg, e na pergunta 106 fala assim: proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira, o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Então é muito errado. A gente precisa ter a consciência que a gente está ferindo a quebra do mandamento, né? E deixa-me dar até um testemunho. Eu estava pensando em que exemplo eu poderia dar, mas esse eu acho que eu posso dar, de como muitas vezes Deus reverte a situação, tornando o caso que você achava ser difícil, né? Um bicho de sete cabeças em algo fácil, quebrantando o coração e movendo as pessoas, né? Porque muitas vezes é assim: rapaz, não vou mexer com aquilo lá não. Aquilo lá é um vespeiro. Você mexer, aquilo lá pode... Rapaz, mas às vezes não. Vamos orar, Deus quebrando o coração, faça a coisa. Há um tempo atrás, a IPB tomou a boa decisão, polêmica, mas boa decisão, de não considerar como co-irmãs igrejas neopentecostais. A saber, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus e outras. A ideia é, se pessoas que vêm dessas igrejas vêm para a nossa igreja, elas precisam ser recebidas por batismo. Porque a ideia é que elas estavam numa igreja que não é uma igreja bíblica, logo precisam serem batizadas, porque elas não foram batizadas lá, né? Mas tem exceções? Tem exceções. E pensa aí, como é que você chega para uma pessoa... Teve uma ocasião que um dos testemunhos mais impactantes que eu ouvi, e sei que dá para falar isso aqui, mesmo estando gravando aí, foi do irmão Cláudio. O irmão Cláudio foi usuário de droga durante muitos anos, envolvido com crime, envolvido com outras coisas. E aí eu perguntei a ele, né, nessa minha mania de perguntar como foi o processo de conversão, eu perguntei a ele: e aí, Cláudio, como foi que você se converteu? Ele disse: rapaz, eu usava drogas, eu tinha uma vida perversa e tal, e um dia que eu me converti e eu cheguei para Deus, eu disse: Senhor, a partir de hoje eu não coloco mais nenhuma droga na minha boca. Nada. Nem bebida, nem cigarro, nem nada. E daquele em diante, Jesus entrou no meu coração, mudou minha vida, e eu mudei da água para o vinho nesse sentido. Aí eu lembro que eu perguntei, porque eu já tinha trabalhado em algumas casas de recuperação, né? A gente sabe que o pessoal que trabalha, que é viciado em entorpecentes de um modo geral, né? É muito trabalhoso, muito dificultoso sair do vício, deixar o vício, né? Muitos não conseguem, tem muita gente crente que realmente se converteu, mas que luta com isso, tem recaídas, né? Cai. E eu perguntei a ele: mas olha, você teve recaída? Você foi para alguma casa de recuperação? Ele disse: não, nunca fui para casa de recuperação nenhuma. E você teve alguma recaída e tal? Os outros: não, pastor, no dia que eu disse que não ia botar mais nada, porque Jesus entrou no meu coração, mudou minha vida, isso aconteceu e mudou, né? Só que ele tinha passado, ele se converteu no Universal, ele passou 10 anos lá. E rapaz, pensa no homem crente, Cláudio, homem crente, consagrado ao Senhor. Eu digo: Senhor, como é que eu vou chegar para esse cara e dizer que ele tem que se batizar de novo, né? Eu estava angustiado com aquele negócio. Decisão difícil, né? É mexer num negócio difícil. O que era mais fácil? Mais fácil fazer, inclusive com muitas igrejas têm feito, com muitos pastores presbiterianos inclusive têm feito, faz vista grossa, faz de conta que não acontece, ignora a determinação do Supremo Conselho da IPB e recebe. É mais fácil ou não é? É mais fácil. Rapaz, mexer nesse negócio não, o cara é crente. O cara é crente aqui, não, vamos receber ele, recebe, pronto, acabou, né? Seria o mais fácil a fazer, né? Não o correto, mas o mais fácil. E eu lembro que eu orei: Senhor, misericórdia, rapaz, esse cara vai me bater quando eu disser que ele tem que se batizar de novo. Senhor, eu me lembro como hoje, um luau da igreja que estava tendo, chamei ele para conversar, e eu com todo jeito, né, todo, né, encabulado e sem jeito, mas rapaz, tem que falar.
Por quê, irmãos? Porque nós iremos nos encontrar em alguns momentos na nossa vida assim, no trabalho, na universidade, nas redes sociais, nos quais nós teremos que nos posicionar, mesmo que esse posicionamento seja constrangedor, mesmo que traga possível consequências, né, ruins para nós. A ideia é, nós nos posicionamos, agimos como devemos agir, ou agimos no politicamente correto, né? E aí eu disse a ele, olha, irmão, então veja, você tem que passar pelo batismo, por causa disso. E ele bem sério, assim, olhando para mim, e eu terminei de falar, e ele disse, tá bom, pastor, tudo bem. Pode ser. Quando vai ser o batismo? E eu falei, graças a Deus, obrigado, Senhor. Né? Nem sempre o resultado é esse, tá, irmãos? Nem sempre o resultado é esse. Às vezes, diante de uma conversa difícil, o que você vai receber é rebordosa, entendeu? Eu gosto de usar a ilustração que eu vi num livro uma vez, né? Mostrando a história de, sei lá, o cachorro que foi nadar num lago congelado, não é? Num desses países que o lago congela, e ele caiu e estava lá se afogando, né? E aí vai lá alguém tentar salvar o cachorro, né? Vai lá, arriscado de cair também, de morrer, né? Se doar, eu admiro esse tipo de gente. Vai lá para salvar o cachorro. Quando chega lá, o que o cachorro faz com ele? Morde ele. Morde ele. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é assim, né? Tem gente que você chega lá para ajudar, para mostrar o caminho, e você vai tomar uma mordida. Mas e aí? Qual é a outra opção? É deixar o cachorro morrer? Não, a gente vai lá, toma uma mordida ou duas. Por quê? Porque somos servos uns dos outros, não é? Pelo amor, não é? Então essa deve ser a motivação por trás dessa nossa ajuda mútua, né? Dessa nossa resolução mútua diante desse tema da inimizade, né? Diga, Milena. Diante desse contexto aí que você está falando, em relação a sempre exortarmos, né, uns aos outros em amor, né, combater também o erro e falar a verdade, ter coragem de falar a verdade, né? E diante da morte do Papa, que a gente vê muitos cristãos evangélicos mesmo, né, postando descanse em paz, e aquela mensagem assim bem não em relação ao ser humano, a se como é que fala? Tocou a campainha, não vou falar do Papa não. Pastor. Não vem com pergunta difícil. Ser tocado pela morte por ser uma pessoa, né? Certo. Mas conduzindo como o Papa, como uma santidade mesmo, né? Sendo que nós cremos numa verdade que combate essa heresia. Irmãos, eu entendi sua pergunta, mas vou aproveitar para fazer uma ponte aqui, sobretudo nesse mundo das redes sociais. Muita gente, a gente vive num tempo e numa geração, sobretudo nas redes sociais, né? Onde as pessoas acham que elas precisam dar opinião acerca de tudo, sobre tudo e em todo momento. E eu não creio que seja assim, entendeu? Então, por exemplo, Jesus me chamou para pregar o evangelho, irmãos. Quer ver uma coisa? Teve muito pastor, inclusive este que vos fala. Eu tenho um posicionamento político, tenho um lado político, tenho uma visão política, gosto de política e tenho meu entendimento. Só que preste bem atenção, olha aqui para mim. Quem foi que disse que eu tenho obrigação de me manifestar ou de dizer de quem lado eu estou, de quem não estou, em quem eu vou votar e quem eu não vou, nas redes sociais? Quem foi que disse isso? Rapaz, pastores foram massacrados e julgados porque não se posicionaram. Não, você é pastor, tem que se posicionar. Quem disse isso, irmãos? Eu tenho que me posicionar em favor do evangelho. Se existe uma coisa que eu tenho que fazer é pregar o evangelho e pregar a palavra. É claro que, sendo perguntado, sendo questionado, eu não tenho dificuldade nenhuma em me eximir de manifestar aquilo que penso. Por que eu estou dizendo isso, Milena, especificamente, diante da sua pergunta? Porque assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado para a gente não ir na onda das regras impostas pela rede social e pelas grandes big techs, não é? De achar que a gente tem que falar sobre todos os temas que surgem na mídia, não é?
Então, assim, e é muito comum isso, inclusive, diante de muitos youtubers cristãos, diante de muitos pastores, né? Surge um tema, tem que fazer um vídeo ou um post sobre aquele assunto. Não, não tem, irmãos. Não tem não. Tem que pregar o evangelho, tem que pregar a palavra, entendeu? Sim. Aí eu acho que a manifestação educacional, ela tem que haver, mas ainda assim é preciso ter um cuidado para que o cronograma, o sumário daquilo que eu vou ensinar, seja ditado pela internet. Você está entendendo? Porque a partir do momento em que, por mais que a minha manifestação seja boa, mas eu só estou falando daquele assunto porque ele viralizou, ou ele se tornou polêmica na internet, aí eu tenho que me posicionar. Não, porque aí senão o que vai pautar os meus temas não é a palavra. O que vai pautar os meus temas não é aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho pensado, que eu tenho refletido, mas é o assunto do momento, entendeu? Tendo dito isso, eu estou do lado e assino embaixo da Confissão de Fé do Westminster, que entende categoricamente que o Papa é o quê? Quem me ajuda? Anticristo. Você tem vergonha nem medo de dizer um negócio desse não, irmãos. O Papa é o anticristo. Se você tiver alguma dúvida disso, você que viveu a vida toda na igreja evangélica, deixa eu lhe dizer uma coisa. Para a igreja católica, o Papa pode perdoar pecados. Irmãos, eu só jogo essa heresia aí e vou embora sem querer conversar com mais ninguém. Só essa aí já basta. Um homem que é posto como alguém que pode perdoar pecados. Irmãos, isso é o cúmulo da heresia. Alguém perguntou, pastor, como é que você se ira e não peca? É essa aqui a ira que está no meu coração agora, só de pensar nesse negócio. É a ira santa. Irmãos, então não. Aí assim, aí eu acho que é possível, aí dentro da sua pergunta, eu acho que é totalmente possível que nós, diante das diferenças de crenças que nós temos, nas muitas crenças que existem no Brasil, nós podemos nos posicionar de modo muito firme, sem contudo sermos desrespeitosos. Tem muito evangélico que, no pretexto de defender a verdade, são desrespeitosos com as outras pessoas, com as outras religiões, certo? Então, assim, é possível que eu discorde veementemente do umbandista, mas mantendo o respeito, é a educação. Aliás, era exatamente assim que fazia Cristo diante dos seus opositores, né? Não, eu vi muito disso, foi revoltante. Não, eu acho que cabe a exortação, eu acho que cabe a exortação, inclusive publicamente, porque a ideia é o seguinte, né? O cara, porque acontece muito isso também nas redes sociais, né? O cara fala uma besteira publicamente, aí vai lá e repreende ele publicamente. Aí ele diz assim, por que você não me procurou para me repreender? Porque a besteira que você falou não foi no particular, não foi individual, foi para todo mundo lá. Está lá para todo mundo ver. Então, para que aquilo não seja tido como verdade, né? Ou como correto, né? Aquilo também precisa ser exortado publicamente, né? Isso especificamente foi algo que eu disse assim, Senhor, essa semana eu não vou olhar nada, porque quando eu soube da notícia que o Papa morreu, rapaz, me veio assim a certeza, na minha cabeça veio assim, daqui a pouco vão aparecer os crentes, passando pano, e evangélico, lamentando a morte do Papa, ou chamando o católico de irmão. Queridos, e com isso eu encerro, que não é esse o tema. Católico, apostólico, romano, não são nossos irmãos. Não são. E louvado seja Deus, porque homens como Lutero, Calvino, John Knox e outros, bateram o martelo nesse negócio e romperam com a igreja herética. Não são nossos irmãos. Mas, infelizmente, isso é um negócio que todo ano a gente tem que lutar contra essa lástima que é o ecumenismo. E eu volto a dizer, queridos, eu tenho parentes próximos que são católicos. Eu tenho amigos que são católicos, certo? Eu tenho amigos que são espíritas, eu tenho amigos que são umbandistas, eu tenho amigos que são, sabe?
Isso não quer dizer, e as pessoas se ofendem muito com isso, isso não quer dizer que você vai tratar um indivíduo mal, que você não vai sentar para almoçar mais com ele, que você não vai mais estar... Não, sabe? O nosso convívio, nós temos que conviver com todos, tratar todos em harmonia e amar a todos. A ideia de amar o próximo não é só... O próximo aí não é só o cristão, protestante, evangélico, reformado, presbiteriano, não. Eu tenho que amar a todos e respeitar a todos. Mas o que tem havido nos nossos dias é uma adesão a uma cultura do mimimi, e que para não ofender e para não frustrar, além de tratar com respeito, com amor e com educação, eu digo que ele é meu irmão. Olha, nós servimos ao mesmo Deus. Não, não servimos não. Não servimos não. Não servimos não. Eu sirvo ao Deus que se revela somente por meio da Escritura, somente por meio da palavra. Diferente dos católicos que colocam a palavra do Papa, dos papas e da igreja em pé de igualdade ou até acima da Escritura. Você acha que dá para chamar alguém, a igreja começa de irmãos, queridos? Alguém que coloca a palavra de homens acima da palavra, acima da Escritura? Não, não tem como. Entendeu? Não tem como. Esses dias, isso tem sido uma adesão muito grande, viu? Esses dias, lá numa dessas igrejas, né, do mesmo indivíduo lá que disse que tinha que atualizar a Bíblia, tinha uma mulher lá falando que, não sei quem viu isso aí, que nós falamos, dizia ela, na heresia maluca da cabeça dela, nós falamos dos católicos que eles idolatram imagens, mas nós também idolatramos. Nós também temos o nosso Papa, dizia ela. Temos um Papa de papel. Quem viu esse vídeo aí? E ela dizia assim: nós somos bibliolatras. Olha só, ou é de uma infantilidade ou de uma desonestidade gigantesca, né? O que ela quer dizer com isso? É do quanto nós nos apegamos à Escritura, à palavra e aos seus preceitos, como de fato a única regra de fé e prática, né? Então é isso, irmãos, que o Senhor nos dê firmeza, que possamos ser verdadeiros, contudo, lembre-se sempre, em amor, tentando manter a paz, se possível, com todos. Se possível, com todos, né? Se possível, com todos. A ideia é o seguinte: nós somos amantes e devemos ser amantes da paz, da harmonia, do amor, sabe, do cuidado mútuo. A gente só não deve estar disposto a abrir mão das verdades às quais nós cremos em prol disso. Em prol disso, né? Que o Senhor nos dê essa firmeza, nos fortaleça para a glória dele mesmo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de aula. Que o Senhor nos leve em paz agora para os nossos lares, renove as nossas forças, nos traga à noite, Deus, para o culto que também iremos prestar ao Senhor, e nos ajude, Deus, a permanecermos firmes em Teus pés, obedecendo a Tua palavra, Deus. Em especial diante daquilo que aqui estudamos, que sejamos agentes do amor do Senhor, ó Deus, que...